Qual será o conteúdo que te faz vender mais, hein? Muito bom dia. Hoje é dia de falar sobre vender através dos conteúdos. Hoje é dia de falar de vender fazendo uma boa produção de conteúdo, entendendo o jogo das redes sociais, entendendo o jogo da produção de conteúdo, entendendo o jogo da viralização. Por que será que todos vocês deveriam se preocupar com a viralização? E esse é o meu objetivo de hoje, ensinar vocês os pontos mais importantes do que se refere à produção de conteúdo. E um dos maiores pontos, talvez hoje, outubro de 2024, nunca foi tão complexo produzir conteúdo. Nunca teve tanta gente produzindo conteúdo. Qualquer empresa pequenininha, mínima, qualquer pessoa, qualquer empresa grande, qualquer negócio, qualquer nicho, produz conteúdo hoje nas redes sociais. Existe uma concorrência quase que desleal. Nós todos queremos empreender, nós todos queremos vender mais, nós todos precisamos vender mais. Nós todos sabemos da importância da rede social, nós todos, eu mesmo falo tanto sobre isso há anos, o quanto as redes sociais são poderosas para fazer você vender mais e melhor. Mas eu não posso negar, está cada vez mais difícil de fazer conteúdo, está cada vez mais difícil de entender o jogo do marketing digital. Isso não quer dizer que seja impossível, isso não quer dizer que seja caro demais, não quer dizer que não seja possível para você realizar esse ponto. Mas um ponto interessante aqui não está mais fácil, está mais difícil. Mas aí também se está difícil para você, está difícil também para o seu concorrente. Está difícil para quem está começando no mercado cada vez, ou melhor, está mais difícil ainda para quem está começando no mercado. Eu estou aqui em Vitória do Espírito Santo. Eu vim para um evento da Flávia, do seminário de eventos, e é incrível. Ontem a gente estava discutindo sobre a concorrência, e aí alguns profissionais falavam como tem concorrente aqui nessa cidade. E na verdade eu comentei que no Brasil todo tem concorrência. E a verdade é que esse número talvez tenda a aumentar cada vez mais. E todo mercado, todo nicho, todo segmento tem novos concorrentes entrando. O que você tem que entender é que fica cada vez mais fácil se você entende o jogo, se você cria os seus hábitos, se você cria o seu plano, se você segue à risca de fato o que deve ser feito. Não fica mais difícil se você faz as coisas certas, fica mais difícil quando você faz as coisas erradas. Geralmente quem sofre com a concorrência, principalmente na área de vendas, na área de marketing, são as pessoas que inevitavelmente não estão fazendo tudo da forma correta. Produzir conteúdo não vai ficar mais fácil. A concorrência dos conteúdos não vai ser cada vez mais simples, pelo contrário. A maioria das pessoas estão aprendendo o jogo de como produzir conteúdos melhores. O que antigamente o básico fazia sucesso, hoje já não é mais tão básico assim. Hoje você precisa entender um pouco melhor as técnicas dos formatos, o tempo de cada vídeo que você quer fazer, entender um pouco mais sobre escrita, o texto influencia a performance do seu conteúdo. E o meu desafio hoje aqui é conversar com vocês sobre conteúdos que fazem você vender mais. Como é que você entende o jogo da produção de conteúdo para o teu negócio faturar mais dinheiro, para você de fato atrair mais clientes, para você conseguir cobrar cada vez mais caro. Existe uma lógica por trás da produção de conteúdo, existe uma lógica por trás da construção de autoridade através das redes sociais. A minha pergunta é, será que você sabe disso? Muitos... Eu escutei uma frase essa semana no podcast dizendo o seguinte, que o sofisticado hoje é você saber se comunicar da forma mais simples possível. Isso é sinônimo de sofisticação. É quando você consegue se comunicar de uma forma muito simples e as pessoas compreenderem você. Acabou a era de que a comunicação é de quem sabe falar muito bem. Comunicação perfeita, comunicação ideal, comunicação correta é aquela comunicação onde a pessoa do outro lado entende o que você está falando. Não é sobre o que você fala, é sobre o que a pessoa do outro lado entende. Quando a gente entende alguns princípios básicos de comunicação, quando a gente começa a analisar alguns pontos interessantes sobre o processo do que é rede social, porque as pessoas engajam num conteúdo muitas vezes pobre de informação, por que os conteúdos fúteis são tão virais, são tão compartilhados, são tão assistidos. Você começa a entender o que as pessoas querem receber de informação. Você tem que entender o que as pessoas querem receber de informação para que a tua comunicação funcione. E se você é empreendedor, se você trabalha
no mercado de eventos, de casamentos ou qualquer outro nicho, qualquer outra área, não importa, em algum momento você tem que entender que a tua comunicação não é sobre o que você quer falar, é sobre o que a outra pessoa precisa entender. E essa é a grande arte da comunicação. Agora, é natural alguns erros acontecerem nesse processo. E o erro principal, muitas vezes, é a maioria de vocês acreditar que comunicação sofisticada é aquela comunicação emperequetada, aquele vídeo muito bem editado, aquela foto muito bem editada, aquele feed perfeito combinando cores com cores, letras com letras. Sabe aquelas pessoas perfeccionistas que o feed dela não pode ter uma curva que ela prefere apagar e fazer de novo? Entenda uma coisa, um dos principais erros na produção de conteúdo é você concentrar muito esforço naquilo que você quer ver e menos esforço analisando o que as pessoas querem ver. Para pensar no que eu estou falando agora. O quanto você realmente já se preocupou em mostrar na sua rede social aquilo que as pessoas querem ver. Eu afirmo aqui, garanto para vocês, a maioria de vocês se preocupa todos os dias naquilo que vocês querem mostrar. Será que eu mostro o meu produto nesse ângulo? Será que eu coloco uma foto de um produto novo? Será que eu vou colocar o casamento do final de semana passado porque eu gostei das fotos que eu fiz? Porque a noiva me elogiou. Vou colocar um depoimento de uma noiva porque a noiva me elogiou. Tudo isso são informações que você quer ver no seu feed. São informações, são conteúdos que você tem interesse de ver. E eu não estou dizendo que é errado. O erro está em vocês não perceberem que muitas vezes a comunicação de vocês não está focada ou direcionada para as pessoas que de fato deveriam ser, que são seus clientes ideais. E aí o jogo, e é o que eu vou fazer que eu vou falar com vocês hoje. Hoje eu vou dizer para vocês exatamente o que vocês devem fazer para atrair a atenção dos clientes corretos, para vocês converterem em contrato com os clientes corretos através da produção de conteúdo. Tem muita gente que discute venda no simples ato de receber um orçamento, negociei um orçamento, converti um contrato. Para mim a venda começa aqui agora. A tua produção de conteúdo determina se as pessoas vão comprar mais ou menos de você, se elas vão comprar mais rápido ou mais lentamente de você, se elas inclusive não vão comprar de você. É através da produção de conteúdo que você antecipa a quebra de objeções. É através da produção de conteúdo que você começa a despertar nas pessoas desejo. Parem para pensar, todos os seres humanos têm necessidades. Isso é instinto, todo ser humano tem necessidade. Uma noiva, quando vai casar, ela tem necessidade. Ela precisa contratar um vestido de noiva. Ela precisa contratar um assessor. Todos os noivos têm que contratar um espaço para eventos. Agora, existe uma diferença gigantesca em eles vão desejar você em contrapartida aos seus concorrentes ou eles vão preferir os seus concorrentes. Quando você entende o jogo de que a produção de conteúdo e a comunicação favorecem você despertar o desejo nas pessoas, o desejo faz com que as pessoas escolham entre um e não o outro. Paguem mais caro por um e não pelo outro. Porque a necessidade é lógica, todo mundo vai precisar. Entendem? É na produção de conteúdo que você começa a entender, Fernando. Então, quanto mais segurança eu passo, mais as pessoas tendem a desejar me contratar, porque elas querem menos problema. Perfeito. Entendi, Fernando. Quanto mais autoridade eu passo, mais as pessoas tendem a querer me contratar, porque parece que eu sou perfeito, parece que eu entrego o melhor serviço do mundo, porque eu sou de fato um especialista. Perfeito. Quando você entende que a comunicação é a tua maior arma de vendas, quando você entende que a tua produção de conteúdo, nesse exato momento, é a tua maior arma de vendas, você começa a não falar mais, não tenho tempo de produzir conteúdo. Porque quando você fala não tenho tempo de produzir conteúdo, significa que você não tem tempo de vender. Significa que você não está com tempo de faturar, significa que você não está com tempo de fazer sua empresa crescer e provavelmente significa que você não vai estar vivo nos próximos 2, 3 anos. Porque inevitavelmente quem não souber produzir conteúdo não vai conseguir vender nos próximos anos. E é tão simples quanto isso. Querem mais um erro banal? Erro banal. Todo mundo que produz conteúdo acha que só pode falar do seu próprio nicho. Então se eu Fernando, falo sobre marketing, eu só posso falar sobre marketing. Eu não posso falar sobre o mercado, eu não posso falar sobre tendência, eu não posso falar sobre a minha vida pessoal, eu não posso falar sobre negócios em geral.
Não, eu só tenho que falar sobre marketing para o mercado de casamentos. Existe uma parte contraditória aqui, e eu mesmo já ensinei muitos de vocês a literalmente focar a comunicação de vocês para um nicho apenas. De fato, a comunicação deve ser focada num nicho, numa pessoa, num público. Isso não quer dizer que o teu conteúdo tenha que ser só sobre um tema. Olha só a diferença. Eu tenho que direcionar minha comunicação para um público. Sim, homens, mulheres que vão casar de tal idade, de tal perfil socioeconômico, que moram em tais lugares, perfeito. O ponto é, direcionar para um público é correto. Acreditar que o teu Instagram só pode falar de um tema. Exemplo, se você é uma confeiteira, se você trabalha com confeitaria de casamentos, acredite em mim, o seu feed não precisa ser só doces. O seu feed não tem que ser só doces, só confeitaria. Não precisa ser. Se você trabalha com fotografia, o teu feed não precisa ser apenas fotografia de casamento. O teu feed não precisa ser apenas sobre um tema específico, principalmente o tema que você vende. Porque senão fica na cara. As pessoas não suportam ver uma pessoa com um monólogo todo santo dia fazendo a mesma coisa. As pessoas não gostam de ver você todo dia postando o mesmo formato. As pessoas não querem ficar ouvindo você falar sobre um único tema. Esse é o jogo. Se eu sou um noivo, se existe uma noiva do outro lado da tela consumindo um Instagram, uma rede social, significa que ela quer saber coisas sobre ela. Coisas sobre o casamento dela, sobre a vida dela, sobre a jornada dela, sobre os perrengues que ela pode enfrentar, sobre os desejos que ela também pode conquistar. E esse movimento da produção de conteúdo é quando as pessoas pausam o celular e começam a literalmente te seguir. Elas começam a curtir o teu conteúdo. Entendam uma coisa, ninguém vai para a rede social para encontrar o seu vídeo. As pessoas encontram o seu vídeo aleatoriamente. As pessoas estão por ali passeando, se divertindo, buscando entretenimento muitas vezes, em alguns momentos informação. Mas quando elas encontram o seu vídeo, por que elas parariam no seu conteúdo? Por que o teu conteúdo faria uma noiva parar para te assistir, parar para te ouvir? E essa é uma pergunta relevante para você começar a entender o que de fato funciona na tua comunicação e te ajuda a vender mais. Eu não gosto mais da frase, apesar de, enfim, em alguns momentos eu mesmo falo, mas eu não gosto da tese que o Instagram é uma vitrine mais. Eu não acho legal falar que a rede social é a nossa vitrine. Vitrine para mim nada mais é do que um ambiente onde você expõe seu produto, ponto. Dificilmente você engaja numa vitrine, você não se comunica tanto assim numa vitrine. Por mais que sejam aquelas vitrines luxuosas, gigantescas da Quinta Avenida em Nova York, mas é uma vitrine de um único produto. É uma vitrine de muitas vezes tem luxo, tem estilo, ok, mas ainda é sobre o produto, o foco no produto. Eu entendo que o que eu estou querendo dizer para vocês hoje, quando eu digo que vocês não devem concentrar 100% da produção de conteúdo no único tema, e sim no único público, significa que vocês precisam compartilhar um pouco mais histórias, serem mais versáteis na hora da produção de conteúdo, engajar um pouco mais a tua audiência. Eu nem estou discutindo agora formatos. Eu não estou dizendo que é Reels ou Carrossel, que é Stories ou que é Feed, é vídeo longo ou vídeo curto. Nesse exato momento, a minha preocupação é fazer vocês entenderem que enquanto vocês não conseguirem capturar a atenção e o tempo das pessoas, inevitavelmente, não é a rede social que não funciona, nada funciona, as vendas não funcionam. Nós não estamos caçando views, nós não estamos caçando like, nós estamos caçando a atenção das pessoas pelo conteúdo que de fato eleva o nosso conceito no mercado. Todos vocês deveriam fazer isso. E não errem achando que vocês precisam ter só um tema no negócio de vocês. Agora, entenda uma coisa. Todos vocês têm um nicho e um subnicho. Só para explicar, cada um pode dar a leitura que quiser. Mas no primeiro momento todo mundo aqui prefere e gosta da ideia de trabalhar no mercado de eventos, entre aspas, mercado de casamentos, tá? Então todos nós estamos dentro do mesmo balaio, um nicho chamado mercado de eventos, mercado de casamentos. Descer um degrau, nós estamos num subnicho, por exemplo, tem muitas pessoas que estão na assessoria cerimonial, é um subnicho dentro do mercado de eventos. Confeitaria, um subnicho dentro do mercado de eventos. Fotografia, subnicho dentro do espaço de eventos, dentro do mercado de eventos. Espaço de eventos, um subnicho dentro do mercado de eventos. O que eu quero dizer com vocês aqui é,
que em algum momento entendam que falar do seu subnicho, falar daquilo que de fato vocês vendem, aquilo que de fato vocês fazem, é importante. Mas mais importante que isso é você entender que existe todo um ecossistema em volta de você. Para uma noiva realizar de fato um casamento, ela vai precisar de 15 a 20 fornecedores de casamento. Então, para ela, a atenção dela, por mais que ela queira procurar um item, o vestido de noiva, ela está preocupada com a cerimônia, com a decoração, com a igreja, ou com o campo, ou com a praia. Não importa. Entenda uma coisa. O teu subnicho direciona, mas o teu nicho, ele amplifica o teu alcance, ele amplifica o potencial que você tem de agregar valor no mercado. Entenda uma coisa, o teu subnicho, ele encontra as pessoas que estão de fato procurando o teu produto, o teu serviço. Mas o nicho, mercado de eventos, falar de casamento, falar de tendência, falar do mundo dos casamentos, engloba muito mais a atenção das pessoas. Para pensar nisso. Faça com que a tua comunicação, faça com que os teus canais de comunicação falem de casamento. Não falem só do seu produto. Fale mais de você. Fale daquilo que você acredita. Fala de como você vê os casais de hoje em dia. Fala como é que você vê o futuro do mercado de casamentos no Brasil. Conversa com as pessoas sobre as suas crenças. Eu ontem fui impactado, eu fui entrevistado por alguns alunos de uma faculdade fazendo uma pesquisa, e eles me perguntaram a seguinte frase: Fernando, você acredita que o mercado de casamentos, que os casamentos vão acabar um dia? Você acredita que em algum momento as pessoas vão parar de casar um dia? E qual que é a minha resposta rápida para eles? Eu falei, eu tenho certeza absoluta que não. Não vai ser na nossa vez que essa parada vai acontecer. É milenar. Desde Jesus Cristo os casamentos acontecem. É óbvio que eu realmente, genuinamente acredito que os casamentos, a festa de casamento, a cerimônia de casamento, religiosa ou não, elas nunca vão acabar. E nunca vão acabar. É um princípio humano. Não é nem sobre religião mais. É apenas. Para quem é religioso, sim. Mas é um princípio do ser humano. O ser humano não sabe viver isolado, sozinho. O ser humano ama, tem alma, tem carinho. Por que nós todos não podemos falar disso? Por que eu estou falando isso? Se nós não falarmos sobre casamentos, sobre o que a gente acredita, sobre o nosso mundo, se genuinamente nós não trabalharmos no mercado de casamento acreditando no nosso mercado, cada vez que as pessoas inventarem uma história de o mercado de casamento vai acabar, porque casar é muito caro, porque as pessoas hoje preferem morar sozinha, viajar do que casar, é uma falácia, é uma mentira. Só que como nós não comunicamos exatamente da forma correta tudo isso, as pessoas acabam acreditando na informação que está na rua. E infelizmente, quem vence não é o melhor. Quem vence é o que sabe se comunicar melhor. A política está aí para comprovar isso. A política comprova que quem vence é aquele que se comunica de forma massiva e não o melhor comunicador. É aquele que de fato em algum momento não é o melhor profissional, o melhor político ou o melhor ser humano. É realmente aquele que entende o jogo e a estratégia. Nós todos no mercado de casamentos precisamos falar mais de casamento. 2 pontos técnicos agora. 2 pontos técnicos importantes. Primeiro eu vou falar sobre como estruturar um funil de marketing através da produção de conteúdo. Porque é através desse funil que vocês conseguem mais audiência, mais seguidores, mais pessoas conversando com vocês, mais orçamentos solicitados e mais vendas. Um segundo ponto é, qual é a estrutura de conteúdo que vocês devem ter para realmente converter mais contrato? Quando vocês entendem esses 2 jogos, o jogo da construção do funil e o jogo da estrutura do quadrante de produção de conteúdos, significa que você entendeu o jogo, não é mais sobre Instagram, não é mais sobre YouTube, não é mais sobre TikTok, não é mais sobre LinkedIn. É sobre o quanto você de fato entendeu o jogo da construção de uma produção de conteúdo que faz você vender mais. No primeiro momento, entendam. Funil de marketing é mais ou menos igual o funil na casa da minha avó. Ela tinha uma chácara e a minha avó criava algumas vacas, poucas vacas, e a gente brincava no final de semana tirando leite de vaca. E eu me recordo que ela tinha um funil, né, onde e tinha uma peneira aqui embaixo, onde ela colocava o leite aqui em cima e colocava todo o leite e fazia uma peneira praticamente
dos resíduos que tinham do leite, eles ficavam e saía só o leite de fato in natura, ali, o leite, enfim, puro. Por que eu estou falando dessa forma? Porque entenda uma coisa, um funil nada mais é do que isso, quando você coloca tudo, o máximo possível de coisas dentro, e a sua meta é fazer com que lá no final dele, a sujeira fique limpa, que saia apenas aquilo que você de fato deseja, que saia apenas aquilo que de fato você quer. Dentro do funil de marketing, entendam que a primeira base do funil é a base da atração. É onde a sua meta ela tem que ser por seguidores novos, por pessoas que ainda não te conhecem. Então todos vocês, toda semana, quando vocês vão construir a comunicação de vocês, a produção de conteúdo de vocês, se vocês vão abastecer o TikTok ou não, o Instagram ou não, o YouTube ou não, a premissa para que essa estrutura funcione é: essa semana eu preciso fazer conteúdos para as pessoas que ainda não me conhecem. Eu preciso colocar um monte de gente para dentro do meu funil para depois eu entender quem eles são. Você não faz o efeito inverso. Eu já vi pessoas falando assim: Fernando, eu quero parar de atrair cliente ruim. Eu quero parar de atrair cliente que não pode pagar pelo meu preço. Eu quero parar de atrair pessoas blá 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 blá. Isso não existe. As marcas de luxo investem 70% a 80% da verba delas para um público que não pode comprar. Ou seja, mesmo no shopping Iguatemi, da JK em São Paulo, que tem lojas como Prada, Gucci, não importa, lojas que custam um sapato 10, 15, 20, 30 mil reais, quando você vê nos corredores do shopping, 80% de quem está naquele shopping não pode comprar. Eles entram no shopping, eles frequentam um ambiente de luxo, eles frequentam proximidades das marcas mais valiosas do planeta, mas não compram. Então entenda uma coisa, quanto mais desejo você desperta, quanto mais tua comunicação funciona, a tendência é que mais e mais e mais e mais pessoas desejem estar perto de você, mesmo que elas não possam pagar. Então dentro dessa estratégia da atração de novos seguidores, não tenha preconceito. O teu conteúdo de topo de funil ele não pode ter preconceito. É óbvio que você pode deixar claro já, pessoal, meu produto não é para qualquer um. Eu realmente quero trabalhar com pessoas que têm muita grana, porque o meu perfil de pessoas, de clientes, são aquelas pessoas que têm mansões, helicópteros. Ok, você pode conduzir a tua comunicação para essa linha. E eu fui exagerado aqui para explicar um ponto de vista. Mas em algum momento você não pode se negar a responder pelo menos uma solicitação de orçamento de alguém que parece não ter o teu perfil. Então, dentro de uma estratégia de marketing saudável, sustentável, você deve ter sempre o objetivo de trazer mais pessoas para dentro da sua empresa, para dentro dos seus canais de comunicação. Qual que é o segundo momento? Uma vez que vocês estão de fato então abastecendo a sua comunicação com vários seguidores, qual é o segundo momento? O segundo momento é quando você começa a se conectar com as pessoas. E conexão, relacionamento, é de fato um momento onde você começa a reter a atenção das pessoas corretas. Porque, de fato, quem vai realmente dar a atenção para vocês são aqueles que se identificam com o teu produto, são aqueles que se identificam com o teu perfil, são aqueles que se identificam com o teu trabalho. Mas isso só vai acontecer se você conseguir se comunicar da forma correta com as pessoas. Então você consegue até atrair uma multidão fazendo um Reels de 10 segundos, mostrando um conteúdo incrível, mas a retenção e gerar conexão com as pessoas demanda um conteúdo mais estratégico. Aquele conteúdo onde a pessoa, inclusive, se enxerga no teu trabalho, se enxerga consumindo o teu produto. O despertar desejo começa a fazer sentido ali para ela. Ela começa a falar, poxa, para mim é possível, para mim é viável, faz parte da minha realidade. Dá para encaixar no meu bolso. Poxa, gostei muito do que ela falou. Entendi a autoridade que ela tem. Dou mais ouvidos para quem eu entendo que tem conhecimento maior. Por que uma live para mim funciona tão bem? Porque eu tenho a oportunidade de mostrar o que eu sei. Nada de mais ou de menos com isso, certo ou errado. Eu só posso colocar, ligo, excluo os comentários para poder ter mais foco. E naturalmente as pessoas me dão a atenção delas. E essa contrapartida é... Quanto mais eu falo, quanto mais eu explico, quanto mais eu ensino gratuitamente, mais as pessoas percebem em mim uma autoridade. É uma autoridade percebida, porque eu estou falando, eu estou me expondo, eu estou me comunicando. Isso é um conteúdo de conexão, entendem? Então, parem para pensar que além da atenção, além de ganhar de fato a atração de novos seguidores, eu preciso gerar conexão, eu preciso me aproximar de vocês, eu preciso encontrar vocês em algum momento e falar, olha só,
eu tô aqui, eu entendo do que eu falo, eu sei o que eu tô fazendo, querem contar com a minha ajuda? Me acompanha. Me dá mais ainda a atenção de vocês. Até que, e esse é o meio do funil. Até que no final das contas, toda a nossa meta, todos os nossos objetivos com novos seguidores, gerar conexão e retenção, é gerar uma conversão de venda. E essa é a beleza da construção de um funil de marketing. Essa é a grande beleza na construção de um funil de marketing. É quando você tem a habilidade de produzir conteúdo em série, estruturado, para que mais pessoas te conheçam, para que mais pessoas se conectem e algumas delas comprem de você. Alguma delas deseje você. Eu costumo falar, inclusive, e eu sou vendedor, para quem não sabe, eu me intitulo, quando eu posso, em termos de vendedor. Sou publicitário, posso ser empreendedor, posso ser empresário, whatever, não importa, produtor de eventos, mas eu me considero vendedor. E eu entendo que essa estrutura de comunicação, quando ela é bem feita, você faz as pessoas comprarem de você. E você não mais tem a necessidade de vender para as pessoas. O grande legado que eu posso deixar para vocês na live de hoje, se é que legado não é um exagero, talvez em termos de palavra, mas não importa. Mas para mim, de fato, mentalmente, teoricamente, né, filosoficamente falando, para mim é um legado. Quando você entende que é muito mais, entre aspas, fácil e correto fazer as pessoas quererem você do que você querer muito com que as pessoas comprem de você. Olha como parece que é a mesma coisa, mas não é. É muito melhor, esse é o legado, é muito melhor fazer com que as pessoas queiram comprar de você, desejem o teu trabalho, o teu produto ou o teu serviço, do que você querer muito convencer a pessoa a comprar de você. Quando você entende esse jogo, a tua produção de conteúdo passa a ser o teu maior vendedor. O teu canal de comunicação passa a ser o teu maior canal de aquisição de clientes. Quando você entende que é através do funil de marketing que você estrutura a sua venda, você não demanda mais de um bom vendedor. Você não demanda mais de uma boa estratégia de negociação. Não quer dizer que você não precise, mas você não precisa ser o melhor vendedor do mundo para converter um contrato quando a tua comunicação está alinhada. Quando os teus conteúdos estão alinhados. E é óbvio, agora a pergunta que não quer calar é: mas quais são esses conteúdos, Fernando? Quais são? Eu vou só aumentar o ar-condicionado que o solzinho pegou aqui. Quais são os conteúdos que de fato... Pronto. Quais são os conteúdos que de fato funcionam estruturalmente? Quais são os conteúdos que de fato... Opa, ó o perrengue, ó o perrengue. A vista tá lá. Ó onde eu tô colocando meu celular aqui. No copinho aqui. Tinha todos os motivos para não fazer live hoje. Inclusive era para estar naquele solzinho lá, tomando um solzinho, que me aparecer só às 4. Mas não, cara, vamos aqui, vamos embora. Produção de conteúdo é a alma do negócio. Agora, quais são os conteúdos que de fato importam? Quais são os conteúdos que de fato todos vocês deveriam entender que estrutura esse funil, tá? E eu vou falar para vocês aqui de 4 conteúdos hoje, tá? Geralmente falo de 3, mas eu quebrei um em 2. Então são 4 tipos de conteúdo que, se você combinar eles, mesmo que sem muita regra, mesmo que sem muita lógica num primeiro momento, se você fizer esses 4 conteúdos, esses tipos de conteúdo semanalmente, eu garanto para vocês que em menos de 60 dias vocês vão estar convertendo mais contratos. O primeiro e óbvio, tá? O primeiro conteúdo é óbvio, mas ele tem um certo preconceito. Todos vocês deveriam estar fazendo minimamente uma dancinha. Vou explicar, calma. Todos vocês deveriam estar minimamente fazendo um conteúdo de entretenimento. Eu não estou dizendo que vocês necessariamente tenham que dançar, mas todos vocês deveriam parar para pensar. Lembram da lógica do começo dessa live? Quando eu falo para vocês o seguinte: a comunicação perfeita não é aquela comunicação que você fala o que você quer. A comunicação perfeita é quando o outro entende. E o que os outros querem hoje através da rede social? A grande esmagadora maioria das pessoas que consomem rede social, inclusive eu, é quase como se fosse um passatempo. Eu também consumo rede social para aprender, para estudar, mas eu não posso negar. A maior parte da minha rede social hoje, ou das redes sociais do brasileiro, é consumida para entretenimento.
Entretenimento nada mais é do que um conteúdo descontraído. Não precisa ser piada, não precisa ser dancinha. Você pode falar de decoração de casamento de uma forma divertida. Você pode falar de música de casamento de uma forma divertida. Você pode contar perrengues sobre um casamento, perrengue chique, para ficar cômico, se não fosse trágico, né? De uma forma divertida. E naturalmente você começa a entender que esses conteúdos, eles são conteúdos que eu considero conteúdos topo de funil. São conteúdos que muitas pessoas, sem nenhum preconceito, vão gostar. Quando você consegue entender o jogo da produção de um conteúdo, falando do seu nicho, casamento, do seu subnicho, decoração, música, doce, assessoria, foto, não importa. E mais ainda, de uma forma descontraída, de uma forma cômica, de uma forma engraçada, naturalmente a viralização acontece. Pessoal, vamos traduzir a palavra viralização? Para mim, viralização nada mais é do que uma ação que você faz na rede social, através de um vídeo, através de um conteúdo, e esse conteúdo alcança muitas pessoas. Não quer dizer, pelo menos para mim, que viralização significa milhões e milhões e milhões de views. Pode até atingir 1 milhão de views, 10 milhões de views, não importa. Para mim, viralização significa uma quantidade acima da média de pessoas gostou daquele conteúdo que você fez. Se a sua média são 1.000 pessoas, 10 mil pessoas para mim é viralização. Se a sua média são 10 mil pessoas vendo ou fazendo algo no seu Instagram, 100 mil passa a ser uma viralização. Conteúdos de entretenimento, eles têm muito potencial disso. Mas, Fernando, pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa divertida, eu não sei fazer brincadeira. Galera, nessa vida nada se cria, tudo se recria. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa inventar uma roda. Entra no Instagram, começa a consumir conteúdos do nosso nicho ou de nichos aleatórios e começa a perceber algum conteúdo engraçado que viralizou, que você consiga replicar ele, reproduzir ele no seu negócio. Agora, o problema é quanto tempo você passa realmente se importando e se preocupando em pesquisar conteúdos. Quanto tempo você para de verdade se preocupando em analisar conteúdos que de fato viralizam para você produzir o teu. Porque uma coisa é interessante, né? Quem está aqui comigo até agora, inclusive, está preocupado em produzir conteúdo, está preocupado em vender mais. Mas será que você está agindo da forma correta, fazendo o que realmente tem que ser feito para que esses resultados de fato aconteçam? Porque só entrar aqui comigo e escutar, desligou, vai pagar boleto, vai para o mercado, vai levar filho na escola, vai trabalhar, vai fazer não sei o quê. Mas e aí? Como é que você vai organizar a tua vida para realmente produzir conteúdos de entretenimento bons? Segundo conteúdo, e naturalmente são os conteúdos que eu particularmente gosto muito, são os conteúdos que eu chamo de inspiração. Todos os noivos, sem exceção, estão buscando por inspiração na rede social. A maioria dos noivos que estão na rede social hoje, eles estão buscando por uma decoração que inspire, por uma roupa que inspire, por um prato de comida que inspire, por um cenário que inspire. Por que os casamentos ao ar livre são tão inspiradores? Por que muitos dos noivos querem casar ao pôr do sol? Porque de fato, em algum momento, aquela imagem visualmente inspirou eles. Aí eu fico me perguntando, se eu entrar no Instagram de vocês hoje, quantos conteúdos realmente vão inspirar os noivos de hoje em dia? Quantos conteúdos que você publicou nos últimos 2, 3 dias vão realmente inspirar as pessoas a olhar para o evento delas e se imaginar dentro do evento delas? Acreditem, olha só, do entretenimento nós pulamos para inspiração. Você tem que levar. Eu vi uma pessoa uma vez fazendo uma analogia, como se a rede social fosse uma montanha russa. É mais ou menos como as novelas funcionam, é mais ou menos como os filmes funcionam. O filme de ação, por exemplo, quando você começa a assistir um filme de ação, pare para ver, pare para analisar. O ator principal, ele já está pulando de um prédio, descendo numa montanha, um carro andando, tiro para o outro do lado, entrou no mar, subiu, desceu. Os primeiros minutos de um filme de ação são extremamente agitados. Depois entra na calmaria, numa história, depois volta. Tem alegria, depois tem tristeza, tem amor, paixão, depois tem morte, tragédia. A nossa rede social, se a gente levar por esse conceito dos filmes, novela, por exemplo, quem é da época das novelas da Globo,
De segunda a sexta, a novela começava segunda-feira morna, na terça-feira levantava, na quarta caía, na quinta caía, preparando para uma sexta-feira o principal motivo da semana. E é sobre isso, você vai conduzindo as pessoas a ter um conflito de emoções. Ora eu tô alegre, ora eu tô triste. Ora eu tô emocionada, ora eu tô empolgada, tô dando risada e por aí vai. Então os conteúdos de inspiração, eles fazem parte dessa combinação quase que perfeita quando o assunto é produção de conteúdo. O terceiro tópico, e eu quebrei, né, a informação em 2 tópicos, geralmente quem me conhece sabe que eu falo que são 3 conteúdos. Entretenimento, inspiração e conexão. Informação, entretenimento e conexão. Hoje o que eu trouxe para vocês é entretenimento, inspiração, e eu quebrei entre influência e educação. Por que eu quebrei influência e educação? Como é que vocês vão influenciar uma noiva a realmente acreditar no que vocês estão falando? Como é que vocês vão influenciar uma noiva a realmente acreditar naquilo que vocês gostariam que elas acreditassem? Parem para entender uma coisa. Chega uma hora que dentro da rede social de vocês têm que criar a autoridade de vocês. Para as pessoas pararem para ouvir vocês, para vocês realmente influenciarem uma pessoa, para vocês realmente virarem influenciadores digitais, vocês têm que conquistar uma autoridade. A autoridade nada mais é, olha só, a autoridade nada mais é do que as pessoas perceberem o quanto você é bom naquilo que você faz. É tão simples quanto isso. Se você não aparece na sua rede social, você não tem autoridade. É simples. A autoridade não é você falar que tem. A autoridade são as outras pessoas perceberem que você tem. A autoridade não está em você. A autoridade está no olho dos outros. A minha preocupação hoje é entender o quanto vocês realmente estão construindo a autoridade de vocês. Se vocês nem aparecendo através de um vídeo, vocês estão aparecendo. Entende? Como é que vocês querem influenciar uma pessoa se vocês não aparecem, se vocês não criam autoridade, se vocês não se tornam especialistas, se vocês não demonstram para as pessoas o quanto elas podem acreditar em você e confiar em você? Como é que um médico especialista seria confiável se ele não falasse ou mostrasse para as pessoas os diplomas dele, se ele não se comunicasse da forma correta, e por aí vai? Inevitavelmente, se você não tem um conteúdo de influência, um conteúdo que influencia as pessoas a decidir por você e não pelo teu concorrente, significa que você está simplesmente transformando a tua rede social num baita de um portfólio, numa baita de uma vitrine. Porque a tua preocupação é vender, a tua preocupação é mostrar teu produto. Só que você, na ignorância ou na falta de conhecimento, para ficar menos grosseria, você acaba acreditando que mostrar produto vai te fazer vender mais e não vai. Porque quanto mais produto você mostra, menos você vende. Quanto mais você fala de você, menos você vende. Quanto mais você transforma o teu Instagram numa vitrine de produto, ou de serviço, ou portfólio de fotos, menos você vende. Porque você não está influenciando as pessoas a acreditar em você. Você está demonstrando para as pessoas aquilo que você de fato vende e faz. Pessoal, se esse processo fosse tão natural e óbvio, mostrei um produto, todo mundo vai querer comprar. Shopping Center estava bombando até hoje. Todo shopping center tem um monte de produto exposto em um monte de vitrine exposta. E hoje em dia, o Brasil está cada vez mais com shopping centers vazios. Está cada vez mais shopping centers falindo. Os Estados Unidos fez uma pesquisa e nos próximos X anos, não lembro se é 10, 15, 20 anos, 80 e tantos % dos shopping centers, os outlets dos Estados Unidos, vão acabar. Aí eu me pergunto, quando em algum momento na nossa jornada ficou tão errada a nossa comunicação a ponto da gente acreditar que para vender mais nós temos que colocar fotos e vídeos de produtos? Não tem. Então a influência, ela passa a ser um dos itens na produção de conteúdo que eleva o nível de consciência não só dos noivos para aquilo que eles precisam, como eleva o nível de consciência dos noivos para quem de fato você é. O que de fato você sabe, para onde de fato você pretende levá-los. Esse é um ponto importante. E dentro dessa jornada, eu falei sobre conteúdo de entretenimento, eu falei sobre conteúdo de inspiração, eu falei sobre conteúdo de influência. E o último conteúdo é um conteúdo que engloba
Praticamente, eu posso fazer um conteúdo, é o conteúdo de educação, que basicamente é o conteúdo de informação. Você pode fazer um conteúdo de informação entretendo as pessoas. Você pode fazer um conteúdo de educação inspirando as pessoas. Você pode fazer um conteúdo de educação para influenciar as pessoas a acreditar mais ainda em você. Eu entendo e acredito e vivo isso na pele, que nada é mais valioso na tua comunicação do que falar o que você sabe. Falar o que você sabe. Falar o que você sabe. Falar da sua experiência. Falar o que você já fez. Ai, mas Fernando, eu estou apenas 6 meses no mercado. Mas você tem 10, 15, 20, 30 anos de história. Todos nós temos história. Todos nós sabemos fazer um monte de coisa. Todos nós temos algo para ensinar. O grande problema eu comecei a minha live, para quem chegou agora, eu comecei a minha live falando que nunca foi tão complexo e difícil produzir conteúdo. Tá ficando cada vez mais difícil produzir conteúdo, porque tem cada vez mais pessoas produzindo conteúdo. Ficou cada vez mais acessível gravar um vídeo, editar um vídeo, publicar na internet, as redes sociais estão bombando. O ponto importante se é tão difícil produzir conteúdo, qual que é a próxima etapa que nós precisamos enfrentar? É a do conteúdo certo. Porque em nenhum momento eu falei que está mais difícil produzir conteúdo, está cada vez mais difícil produzir conteúdos bons. Eu falei numa questão generalizada. Está cada vez mais complexo competir com a quantidade de conteúdos. Agora, a qualidade está cada vez pior. E eu falo isso para você. A qualidade do seu próprio conteúdo está ruim. E eu não estou falando de estética. Eu estou falando de conteúdos de conexão. Eu estou falando de conteúdos que de fato ganhem a atenção dos noivos. Eu estou falando de um conteúdo que realmente vai inspirar uma noiva ou um noivo a não só escolher você, mas a muito provavelmente ajudá-los de alguma forma. Quando eu falo sobre a importância do conteúdo de educação, eu quero mostrar para vocês que todo mundo aqui tem capacidade de produzir um conteúdo de valor de verdade. E isso eu não vejo na internet todos os dias. Eu vejo pessoas desesperadas falando de produto, mostrando serviços, mostrando produto, mostrando portfólio e querendo vender. Eu vejo poucas pessoas genuinamente querendo ensinar outras pessoas na rede social. No nosso mercado, não existe. Salvo raras exceções que eu conheço algumas pessoas, algumas influenciadores do mercado de eventos, a grande esmagadora maioria dos fornecedores de casamento não utilizam um dos principais artifícios na produção de conteúdo para ganhar mais clientes, para gerar mais valor, para gerar mais autoridade e provavelmente gerar mais venda, que é o conteúdo educacional, que é o conteúdo onde você ensina. Uma noiva não sabe nada. As noivas que acham que sabem, não sabem. Se você gasta o teu tempo, não é investe, não, gasta o teu tempo, suas horas do dia, produzindo um conteúdo, falando aquilo que você sabe que pode dar certo, falando aquilo que você sabe que pode dar errado. Ah, mas Fernando, é muito difícil gravar vídeo. Não é difícil gravar vídeo. Difícil é você não vender, difícil é você não faturar, difícil é pagar as contas sem estar vendendo. Difícil é você acordar 5 horas da manhã para trabalhar, ou para cuidar da casa, ou para cuidar do escritório, e passar o dia inteiro não vender nada. E você sofrer porque não consegue pagar as contas no final do mês. Só que se você consegue, inevitavelmente, criar um mecanismo para atrair mais clientes, gerar valor para as pessoas, não tem mais a desculpa de não tenho tempo, ou não consigo, ou tenho vergonha, ou tenho medo. É inevitável, gente. É um processo natural para quem quer vender mais. Deveria ser um processo natural para quem quer empreender em 2025. O processo natural chama-se aprender a produzir conteúdo. Além da profissão que vocês têm hoje, qual é a profissão que vocês têm hoje? Além da profissão que vocês têm hoje, vocês também precisam ser produtores de conteúdo. Eu dei 2 técnicas aqui hoje: estruturação de um funil de marketing e quais são os conteúdos que, se mesclados de uma forma estratégica, fazem com que você venda mais. Se você aplicar minimamente isso nos próximos tempos, eu duvido que você não consiga converter contratos com mais facilidade. Eu duvido que você não aumente o teu faturamento nos primeiros 2 meses de trabalho. Eu duvido, se você aplicar essas técnicas que eu ensinei hoje gratuitamente para vocês não vendem mais. Importante, uma ressalva. Eu sei que é complexo fazer tudo isso sozinho. Eu tenho algumas vagas na minha mentoria,
Se você tiver interesse em participar da minha mentoria, que fala não só sobre produção de conteúdo, sobre tráfego pago, sobre vendas, sobre gestão, sobre finanças, sobre atendimento, me manda um direct com a palavra mentoria. Eu quero te ajudar. Eu quero te mostrar que eu posso contribuir para você acabar esse ano dobrando o seu faturamento. Não é piada. Não é uma promessa milagrosa. Eu só posso te afirmar, se você me conhece minimamente, é possível dobrar o seu faturamento. Basta você querer. Basta você aceitar a sua responsabilidade nisso. Beleza, gente? Muito obrigado. Eu tenho uma reunião agora às 9 horas, dia corrido. Às 4 horas eu palestro aqui em Vitória. Fiquem um pouco mais de tempo aí com... Olha só. Esse é o céu de hoje. Esse é o cenário de hoje. Vitória no Espírito Santo. Bora! Que hoje o tema principal do evento para mim vai ser os desafios de marketing em 2025. Então, quem for de Vitória, depois me chama, me marca aqui para a gente poder falar no evento. Valeu, galera. Beijão. Bom dia para vocês. Boa semana.